Galera, finalmente uma das produções mais esperadas dos últimos anos estreou. E chegou a hora da gente saber realmente direitinho se foi uma bomba, né, e vai flopar igual os outros live action de anime que, bom, todo mundo já espera, ou se dessa vez deu certo. E calma, eu já vou te adiantando, teve muita coisa errada, tá? Mas também teve coisa ridícula. O quê? Sério, teve coisa assim de ficar realmente de queixo caído e coisa de querer ter caído os olhos pra realmente não ter que ver aquilo. Então bora agora pra análise ver tudo. Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E galera, nem vou fazer mais suspense, beleza? Vocês provavelmente já assistiram pelo menos um episódio. Se você tá vendo essa análise aqui, você deve ser, sei lá, fanático por spoiler. Eu não entendo esse fetiche, não. Sinistro. Mas enfim, se você tá aqui, você já deve ter visto alguns vídeos no canal sobre o primeiro episódio e também dos trailers. E sim, tá, galera? Fica tranquilo, One Piece deu as mãos aí com o Mario e realmente os dois, eles quebraram essa maldição, finalmente, que os live actions de jogos e dos animes, né, são ruins. Eles quebraram isso de uma vez por todas. Não tem como negar isso, na boa. E é por isso, galera, já tá na cara aí que a série tá bacana, beleza? Que ela tá muito bem feita e realmente parece que realmente um milagre aconteceu finalmente. Então eu vou dividir o vídeo aqui entre dois pontos e falar o que eu gostei e o que eu não gostei de cada um, beleza? Então, bora lá! Mas calma que antes você tem que se inscrever no canal porque me ajuda pra caraca! E obviamente já vou fazer um disclaimer aqui que tem spoiler, tá bom? Narrativa e direção. Galera, existe uma coisa que nem o maior dos maiores fãs aí de One Piece pode negar, e isso é que o começo de One Piece, principalmente do anime, é muito arrastado, tá? Isso todos nós sabemos. Vocês me perdoem, beleza? Mas não tem como negar isso, na boa. Ele tem toda a razão. Essa coisa de vai assistindo aí que depois do episódio 200 vai ficar bom, confia. Cara, isso é vacilo. Isso é vacilo chegar pro teu amigo. Eu até tenho uma tática que eu quero fazer um amigo meu assistir One Piece. Eu falo assim, mano, assiste até o episódio 50 que fica ótimo. Ele, beleza, até o episódio 50. Já dá uma, né? Aí ele assiste até o 50 e falei, não, é depois do 100. Aí ele, pô, depois do 100, beleza. Aí depois do 100 eu falei, não, é depois do 150, não, depois do 200. Então quando o cara já chega no 200, ele já tá muito investido no anime, entendeu? Então ele não pode parar. O miserável é um gênio. Vamos falar a verdade, se você nunca usou essa tática, você não tem nenhum amigo que assiste One Piece. É muito arrastado, tudo demora 1000 anos pra acontecer e os vilões, eles parecem o pessoal da Carreta Furacão. Sério, é um pior que o outro. E nesse ponto, né, bem aqui já é uma coisa que essa série, ela fez muito bem, que é deixar tudo mais dinâmico. Porque ela também fez a gente ter esperança de como que vai ser o futuro da série, de que eles não vão só realmente sair cortando coisa, e sim de que eles vão cortar o que for desnecessário e reencaixar o que precisa. Só que isso aí só daria certo se o roteiro tivesse bem amarrado, a história realmente tivesse sido bacana. E graças a Deus, galera, isso aconteceu. Porque eu acho que uma das melhores coisas de One Piece é você sentir que o mundo é vivo, sabe? Que realmente tem muita coisa acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. E isso foi algo que a série conseguiu mostrar desde o começo. Porque desde o começo você sempre tem ali 2 ou 3 grupos, né, diferentes agindo e você fica só imaginando quando que cada um vai dar as caras, né? Outro ponto positivo também é que eles enxugaram algumas coisas que demoram uma eternidade pra acontecer no mangá. Justamente porque o autor ele só inventou isso muito depois. Um exemplo de uma mudança muito boa foi o caso do baú da Gomu Gomu no Mi. Porque, galera, não sei vocês, mas desde que o Oda inventou que, na verdade, essa fruta é a lendária fruta de um deus e que, enfim, a Maria protegia ela a todo custo, eu fiquei pensando no porquê que ela tava em um baú qualquer. Já na série, a gente vê que é um baú especial, sabe? Tipo, todo enfeitado e tudo mais. Então isso eu achei legal. Outro detalhe é que entre os fãs de One Piece, vira e mexe, tem essa treta aí de saber quem que é o imediato do bando, né? Porque os fãs do Zoro e do Sanji ficam realmente nessa briga aí. E bom, galera, é uma chatice realmente, mas é óbvio que mesmo sendo dito no mangá, se tem alguém que seria o imediato, esse é o Zoro, tá? Não tem discussão, isso é um fato. E na série a gente vê a Nami chamando o Zoro de imediato mais de uma vez, porque é óbvio isso. Outro detalhe bacana também que eu achei é que deram um motivo pro Mihawk tá lá no Baratie. Porque pra quem é fã, né, há mais tempo, sabe que o Mihawk ir pra lá atrás do Don Krieg não fazia quase nenhum sentido. O Mihawk é um pirata de Yonk, ele é pica das galáxias, um dos mais fortes do mundo. E agora, finalmente, teve sentido dele estar ali por causa do Luffy e ainda encaixou o Don Krieg também rapidinho. Aliás, vale mencionar, galera, também que o Don Krieg tava perfeito, sério, muito bem representado. Ficou maneiríssimo ali a cena dele e do Mihawk cortando o navio no meio, eu achei irado. Outra coisa que eu achei também ficou perfeita, já puxando esse assunto, e ainda melhor do que no anime, pra falar a verdade, é o Rei do Mar aparecendo.
Porque hoje a gente sabe, galera, que o Rei do Mar não é nada comparado ao Shanks, tá? Mas na série deu pra ver ele bem maior e muito mais sinistro, dando realmente medo. Pô, ficou maneiro demais isso. Porque no anime você acha que é um bicho qualquer, é uma cobra do mar. Só depois você realmente vê que aquilo era um rei do mar. Agora, uma coisa que a gente precisa falar realmente é sobre as lutas e as coreografias da série, galera. Porque mesmo tendo uns momentos meio estranhos, no geral, ficou muito bom, tá? E realmente tá de parabéns. O destaque vai principalmente pro Zoro, que teve algumas das cenas ali mais iradas, e pro Sanji também, que criaram, né, enfim, coreografias muito boas pra ele. Eu imagino que tenha sido realmente um desafio pra galera pensar como que um cara lutaria só usando as pernas, mas eles capricharam muito bem, na minha opinião. Agora vamos lá, galera, já chega de elogio, bora falar realmente um pouco do que eu achei que não ficou tão legal assim. Tem que chegar nessa parte. Pra começar, eu quero falar algo aqui que é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, foi a violência e o sangue da série. Porque quando precisa dar um destaque, você tem até, né, pô, gente sendo cortada no meio, pô, tipo, maneiro demais. Mas quando não são cenas de finalização, parece que a espada vira um pedaço de pau, sério, porque o Zoro bate ou passa elas nos caras e não corta e nem sai uma gota de sangue, isso é bizarro. Junto com isso, tem uns momentos da câmera lenta também que parece um filme amador ou até novela dos mutantes, né, porque não é possível que alguém achou que ia ficar legal aquilo lá. Mas a boa notícia é que não aconteceu muito, tá bom? Então, é de boa. Agora, uma diferença que eu realmente não gostei muito foi da cena do Shanks lutando contra os bandidos. Porque teve detalhes ali da cena que foram realmente legais, né? Como o Shanks apontando e o cara levando um tiro. Mas no geral, ela foi pior que no anime, eu achei. Porque no anime, você vê que o fato do Lucky Roo aparecer do lado do cara, assim, do nada, é o que realmente é o mais sinistro e até faz você pensar se ele não tem, tipo, uma super velocidade ou algo assim. Agora, na série, eles fizeram o Shanks apontar como se já não tivesse uma galera ali apontando a arma atrás dele. Não causou a imponência que o Shanks passou no anime, sabe? Ainda mais que o ator, né, mesmo sendo muito bom, tem mais cara de Ken do que, enfim, do que de Shanks. Agora, o que realmente é um ponto complicado da série são cenas que, teoricamente, eram pra passar uma sensação de perigo e, na verdade, fazem você até rir. É só pegar o bando ali do Capitão Kuro, que ele tá parecendo o Danilo Gentili todo maquiado, né? Enfim, de cabelinho pra trás, parecendo um boneco ventríloco. Isso sem falar no outro cara que parece o Jacan com a máscara de mulher gato, né? Rosnando pra cima lá do Zoro. Bom, enfim, é o tipo de coisa que a gente faz agradecer realmente pela fidelidade do mangá. Mas que é tão bobo que a gente não liga à suspensão dessa descrença, né? Bom, enfim, a gente não consegue mais levar a sério o que deveria ser um perigo ali. Mas isso nem é culpa da série, tá bom? E sim realmente do próprio mangá, que tem esses personagens que são uma piada mesmo. Agora, o que pode ser sim culpa da série são as conveniências de roteiro, né? Como o Kuro indo pra trás da galera e depois correndo de volta totalmente do nada, ao invés dele só atacar de uma vez. Ou também eles não conferirem se o Zoro tá morto depois de uma garrafada na cabeça, né? E aí sim, a série fica esse besterol mesmo. Atuação e caracterização. Agora sim, bora falar da caracterização dessa galera, porque é óbvio que eu vou ter que falar bem. Todo mundo tá muito irado, sério. Tem alguns personagens que você vê e fica até de queixo caído por ter se encaixado tão bem. Sim, eu sei, tem um ou outro, tipo o Ben Beckman, né, que parece aquele seu tio cachaceiro, sabe? Com aquela pança de cerveja. Mas no geral, todo mundo encaixou muito bem, tá? Eu achei muito bom. Inclusive o Shanks, que eu até zoei, mas as cenas dele são sim legais, tá? Eu achei muito irado. Por isso dá pra entender porque que o próprio Eiichiro Oda, o criador de One Piece, falou que esse garoto, o Inaki Godoy, é o Luffy. Porque por mais que seja diferente, a gente sente a vibe do Luffy, sabe? A gente sente aquela inocência dele, essa teimosia também e o jeito carismático dele. Quando ele tá com o Sop, então, aí os dois brilham muito. Parece que eles realmente completam, galera. Porque é igual ao anime, você vê o Sop e o Luffy brincando juntos de um jeito que não acontece com o resto do bando. Óbvio que cada um tem o seu próprio jeito, né? Cada um tem a sua personalidade, sua particularidade e todos são bem demais. Mesmo em cada detalhe, eu achei muito irado. Você vê que eles não estão ali só cumprindo o roteiro. Eles estão realmente vivendo o personagem em cada detalhe deles. Você tem o Zoro, o beberrão, quase que um alcoólatra, né? O Usopp mentindo o tempo inteiro, né? Pra qualquer um. O Sanji sendo aquele cara charmoso e também gado. A Nami sendo a mais ligeira do bando. E, enfim, por aí vai. É realmente muito bom e de esquentar o coração cada interação que essa galera tem junto, sabe? Porque você sente que eles são os chapéus de palha. Eles realmente convencem disso. E eu acho isso muito bom. Tenho até medo de chorar fazendo esse vídeo aqui. Bora continuar. Já os outros personagens não tem nem o que falar, né, galera? Pô, o Goldie Rogers e o Garp estão muito bem feitos.
Só na primeira cena ali já teve muita gente ali se emocionando. Sério, eu não me emocionei. Claro que não. E eu sei, fica tranquilo, pode comentar se você se emocionou. Porque logo na primeira cena você já fica de queixo caído pensando, cara, não é possível. Eles conseguiram mesmo. Então, galera, infelizmente não dá pra falar de tudo em um vídeo só, né? Ainda mais porque a Netflix ela tem essa mania de lançar tudo de uma vez, mas o sentimento é de que fizeram um milagre, beleza? Conseguiram realmente adaptar o live action de One Piece de um jeito que nem eu e nem você sonhou que daria certo. Sério, nem na nossa ideia mais otimista a gente pensou que poderia ter dado tão bom assim. Óbvio, eu sei que não é uma série perfeita, né, pelos pontos negativos que eu já citei aqui. E assim, eu não sei como o público que não é fã vai reagir a essa série. Mas eu acho que eles casaram bem o realismo com o caricato dessa série, sabe? Respeitaram demais a obra original em cada detalhe e por isso que deu certo. Então eu, como um fã de One Piece, eu tô muito orgulhoso do trabalho de todo mundo, ainda mais do Eiichiro Oda, né? Eu não acreditei quando eu descobri que ele tava por trás, eu falei, por favor, dá certo! Que é isso? Bom, já aproveita e comenta aqui embaixo se você tinha visto One Piece e foi ver a série ou de repente mostrou ela pra alguém que não era fã, né? Eu realmente quero saber como que essa galera tá reagindo, porque é algo muito diferente. Então se você nunca tinha visto o anime de One Piece e tá vendo essa série, comenta aqui embaixo o que você tá achando. Eu realmente tô curioso. Porque você sente que a essência de One Piece tá lá e com atenção a cada detalhe. De ver a Nami ali usando a roupa do esboço original dela, sabe? Deles posando igual os personagens na capa do mangá. Enfim, por aí vai. E claro, galera, né, se o próprio Oda aprovou e disse que seria chato o suficiente pra segurar a série até ele tá satisfeito, o que eu vou falar, né? Tá aprovado pelo nome da galera, o que eu posso falar? Tá perfeito. Deu bom, foi um milagre e pode comemorar. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. E se você quer descobrir mais sobre One Piece, não se esquece de se inscrever no canal que vai me ajudar pra caraca. E claro, clica no sininho que quando o nosso próximo vídeo de One Piece for lançado, você que é fã número 1 vai estar aqui sendo notificado com o nosso vídeo. Falando nisso, te vejo nesse vídeo. Um beijo e fui!